Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo. Vamos para mais uma aula de cálculo, cálculo 1, dessa vez trabalhando com otimização. Vamos trabalhar com a otimização envolvendo envolvendo cercas, envolvendo áreas, ou seja, perímetros e áreas, e trabalhando com a menor área possível, tá? Então, vamos lá. Então, a otimização, pessoal, é algo que se utiliza muito quando a gente quer conseguir, a partir de uma restrição, a maior ou menor área, maior ou menor perímetro, maior ou menor custo, dada uma restrição. Nós temos aqui um trabalho a gente trabalha com derivada segunda, pontos de máximo, pontos de mínimo, né, pontos críticos, e assim vamos, sem mais delongas, para nosso estudo. Então, aqui eu deixei alguns passos, algumas etapas para serem seguidas para organizar o nosso estudo. Então, o primeiro passo é reunir informações sobre o problema. O primeiro passo é realmente a gente saber o que está fazendo, quais os dados que são fornecidos, quais os dados que faltam. E para isso a gente precisa desenhar, né, fazer um esquema, um diagrama, identificar as fórmulas a serem utilizadas. Para isso eu vou ver se eu tenho que trabalhar com se eu tenho que trabalhar com áreas, se eu tenho que trabalhar com perímetros, se eu tenho que trabalhar com custos. Descobrir qual é a restrição usando as informações fornecidas no problema. Identificar a fórmula que está sendo maximizada ou minimizada. Então, assim, a gente precisa ter uma função, e dentro dessa função a gente vai ver, vai derivar, vai fazer o que tiver que ser feito para conseguir identificar os pontos críticos. Etapa 2, anotar as fórmulas, traduza cuidadosamente o português e a matemática. Então, como vocês sabem, a matemática ela é uma linguagem universal, e o português e a matemática se intercomunicam. A gente tem que fazer o português do problema passar para a linguagem matemática. Uma fórmula vai envolver a restrição e a outra fórmula é aquela que vocês vão ter que substituir e deixar em função de uma só variável. A outra fórmula será o que você deseja maximizar ou minimizar. Etapa 3, substitua a fórmula que você deseja maximizar ou minimizar. Use a restrição para resolver uma das variáveis. Substitua na fórmula o que deseja maximizar ou minimizar. Isso aqui a gente vai fazer nesse problema que nós vamos fazer esse exemplo, para que você tenha apenas uma variável. Etapa 4, encontre números críticos. Etapa 5, teste os números críticos para identificar se eles são mínimo ou máximo. Geralmente, a maneira mais fácil de fazer isso é usando o teste da derivada segunda, que nós vamos fazer também. Etapa 6, responda a pergunta. Certifique-se de voltar e responder o que está sendo perguntado. A gente tem que ver se está dentro do padrão pré-estabelecido. Geralmente não é o caso que a resposta que você obteve na etapa 5. Então, pode ser que na etapa 5 eu consiga um número crítico e pode ser que não seja na verdade, a resposta do problema original. Então, tudo a gente tem que... é uma questão de interpretação. Vamos aqui para o nosso problema sem mais delongas, tá? Ele é muito pedido aqui nas questões de cálculo. Vamos tentar ajudar vocês aí. Problemas com telas e galinhas envolvendo perímetros e áreas. Poderia ser outro bicho, né, pessoal? No pátio de uma casa, há uma cerca com 120 metros de comprimento. Então, esse é o perímetro, né, pessoal? 120 metros de comprimento é o perímetro, contornando uma região quadrada, onde se encontram galinhas e galos. A uma determinada altura, o que acontece quando junta galinha e galo?
Exatamente, uma procriação em massa. Como nasceram pintos, foi necessário criar 2 regiões quadradas para separar as galinhas com respectivos pintinhos recém-nascidos, utilizando a mesma cerca, de modo a ocupar menor área possível de terreno. Então, aqui a gente quer uma minimização, como é sugerido na figura abaixo. Então, aqui o que eu tenho na figura, pessoal? Vista superior, aqui eu tenho 2 esqueminhas aqui, o antes e o depois, tá? Antes eu tinha, aqui eu tenho que colocar, ó, eu vou reduzir um pouquinho aqui. Então, antes eu tinha um cercado de 120 metros, e é dado no problema, tá? Eu esqueci de colocar aqui, que aqui eu tenho 30 por 30. Ou seja, se é quadrado, é só 30, né? Então, eu tenho 30 metros de largura esse quadrado. É um quadrado, então aqui eu tenho 900 metros quadrados. Eu tenho aqui 30 por 30, né? Quadrado, lado vezes lado. E depois eu vou ter duas regiões circulares, 2 regiões quadradas, de x de lado e y de lado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Isso é depois, tá, pessoal? Isso é depois. Então, o que acontece aqui? Então, nesse pátio, eu tinha antes uma cerca que tinha 120 metros de... 120 metros aqui é o perímetro, né? E a área é de 30 vezes 30, 900 metros quadrados, 900 metros quadrados. E depois, o que vai acontecer? Eu tenho x, um quadrado x, tá? E um quadrado y, onde vão ficar as galinhas e os pintinhos, tá? Então, eu quero que isso aqui se transforme ocupando a mesma cerca. Então, isso aqui tudo, aqui é só um, tá, pessoal? Não é 2, aqui é só um. Eu quero o perímetro de tudo isso aqui, ó, vai ter que caber em 120 metros, tá? Então, o que eu tenho aqui? Olhem só. Então, a área, tá? A área seria aqui, depois, tá? Essa área aqui que eu vou montar a minha equação. Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? X ao quadrado mais y ao quadrado. São 2 áreas, uma de x ao quadrado mais y ao quadrado, cuja delimitação aqui não pode ultrapassar 900, que é o máximo, né? 900 metros quadrados. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar 1 aqui. Agora, o perímetro. Olhem só, o perímetro, então, o perímetro que eu vou considerar, o que é o perímetro que eu vou considerar? Olha só, eu tenho que cercar tudo isso aqui que está em verde, ó. Tudo isso aqui que está em verde. Então, eu tenho que cercar isso aqui, cercar aqui, cercar aqui. Esse aqui também vai cercado. Esse aqui vou cercar, esse aqui vou cercar. E aqui também, tá? Então, eu quero cercar isso aqui. Isso aqui tá em verde, 120 metros, tá? 120, mesma coisa que eu tinha aqui. Bom, o que vai ser esse perímetro, gente? Ó, aqui eu tenho x de lado, então eu vou ter... E aqui eu tenho y de lado. Então, eu vou fazer o seguinte, vou botar x mais x mais x, vou colocar 3x aqui, só pra gente ver. Porque o grande problema, né, que pode gerar é aqui nessa divisa, tá? Aqui no y, eu vou ter... eu vou colocar assim, ó, y mais y mais y mais y. Já vou preencher esse aqui, tá? Já vou preencher esse da divisa aqui. Então, eu vou ter mais 4y. Muito bem. O que vai estar faltando aqui, ó? Porque eu já considerei, vou colocar em amarelo, considerei esse x aqui, considerei esse x de perímetro, que está em amarelo, considerei este outro x aqui, já que está em 3x, considerei esse y aqui, y, e esse y aqui também, tá? 4y. O que está faltando? Tá faltando essa partezinha aqui que eu sou sublinhar em vermelho e essa aqui, tá? Faltando essa. Pode ser, claro, que sejam 2 áreas iguais? Pode ser que sejam 2 áreas iguais, mas daí depois as equações vão mandar ver e vão dizer que no resultado final, se eu achar x igual a y, eu vou saber que não existiam esses pedacinhos.
mas eu tenho que considerar que vão existir, tá? Deixa eu ver aqui. Criar duas regiões quadradas para separar as galinhas e picos. Muito bem. O que vai ser essa região e essa região aqui? Seria o total do lado, né, que é x, menos o que eu já considerei aqui, que é o y, tá? Então, esse x menos y, só para não confundir vocês aqui, eu vou tirar aqui. Esse x menos y aqui, esse x menos y, vai corresponder a esse ladinho aqui, mais esse ladinho aqui. Então, aqui, esses dois pedacinhos que faltam, será o total x menos esse y aqui, tá? Então, considerando esses ladinhos e considerando aqui do lado, vou colocar em verde aqui, eu tenho que fazer 3x mais 4y mais x menos y, tá? Ah, claro, eu não poderia considerar 4x aqui e depois colocar esse aqui também? Poderia. Sabe que eu acho que eu vou fazer isso também? Não tinha pensado nisso. Então, em vez disso aqui, ou assim, que daria o quê? 4x menos 3 mais 3y. Além disso, eu posso fazer aqui, ó, sem considerar os pedacinhos, tá? Vou fazer aqui. Então, essa é a resposta do perímetro, tá? Que eu vou calcular. Ou, então, acho que fica mais fácil. Que a gente tá fazendo pela primeira vez, né? Não tenho nada anotado aqui, eu me perco. Então, o que eu posso fazer aqui? Considerar os 4 lados do x, né? X mais x mais x mais x, fica mais fácil, ó. 4x. E aqui, já que eu já considerei aqui o x, né? Eu vou considerar y, y e y 3 vezes, mais 3y. Pronto, tá aqui o perímetro. 4x mais 3y, tá? Mesma coisa que eu tinha encontrado ali em cima e sem fazer confusão. Mas fica uma resolução, de repente a gente pode usar isso para alguma coisa. Então, aqui, ó, 4x mais 3y. Por que não é 4y? Porque eu não posso considerar duas vezes essa cerca que está em contato, eu não vou considerar duas vezes, afinal de contas, eu quero o mínimo valor, né? Então, só 4x mais 3y. Espero que tenham entendido. Então, o que acontece? O perímetro, esse 4x mais 3y, tem uma delimitação. 4x mais 3y tem que ser igual a 120 metros, né? Então, o que acontece? Eu vou isolar aqui, eu vou isolar o y. Então, o que eu tenho aqui? 3y, se vocês virem aquela regrinha lá do início, naquele roteiro, eu tô fazendo exatamente como é aquele lá, tá? Então, aqui eu vou ter 3y, 120 menos 4x, e y igual a 120 menos 4x sobre 3. Que vai ser igual ao quê? Vai ser 40, simplifica aqui, menos 4 terços de x. Ok. Bom, o que eu tenho aqui, então? Eu isolei o y e vou substituir aonde? Na área. Afinal de contas, eu quero que a minha equação da área fique em função de x. Então, eu vou fazer o seguinte. A equação da área, como a gente viu no início, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui. A primeira que eu coloquei em 1, tá? Então, aqui, substituindo esse valor de y aqui, eu vou ter que a área em x é igual a x ao quadrado, deixa assim, e o y eu vou fazer a substituição aqui, 40 menos 3. Opa, 3 não, 4. 4 terços ao quadrado. Desenvolvendo por produto notável, isso aqui eu vou ter a de x igual a x ao quadrado, 1.600, menos 2 vezes 40 vezes 4 terços,
faltou um x, né? Aqui faltou um x. 16x ao quadrado sobre 9. Muito bem, pessoal. Então, aqui eu vou ter que resolver, deixar menorzinho, né, essa equação. E eu vou descobrir que dá. Aqui dá 6, aqui 9 nonos, 25. Nonos. Aqui 1.600. Passar para o final. Aqui menos 320 de x mais 1.600 que estão ali. Ok, deixa assim. Bom, cheguei na minha equação. É uma equação, é um polinômio de segundo grau, né? No momento que eu igualo a zero, eu vejo que eu tenho uma equação, uma parábola voltada para cima. Afinal de contas, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então, tem que ser, e eu vou ter aqui um ponto de mínimo, um ponto crítico, que vai ser de mínimo. Já vou ver por quê com vocês. Então, aqui eu vou fazer a minha derivada primeira para saber qual é o ponto crítico. Então, aqui eu vou ter 50x sobre 9 menos 320 sobre 3. É isso. Igualando a zero, eu vou ter o ponto crítico, que eu vou ter 50. 9 igual, aqui eu igualei a zero, tá? Para saber o ponto crítico. Daí que eu vou ter 320 sobre 3. Aqui vai dar... Corta aqui. Aqui eu vou ter, então, 96 quintos. 96 quintos, então, aqui dá 5. Não, é 45. 2. 19,2 metros. Ok. Então, aqui, pessoal, como é que eu sei que eu posso testar os pontos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a parábola e eu tenho aqui o 19,2 e eu vou ter que, se eu testar o 1 aqui, ó, na derivada, vai dar um número negativo, tá? Então, aqui eu vou ter uma função decrescente aqui desse lado, decrescente. E se eu colocar o número, vou ter que botar um número 19, vou botar 20, fica perto. Se colocar 30 aqui, tá? Vou escolher um número qualquer, 30, tá? Eu vou ver que fica um valor positivo, então aqui é crescente. Então, com certeza aqui eu vou ter um ponto de mínimo aqui, tá? Então, o ponto de mínimo, eu vou ter com f' de x, f' de 19,2, dá zero. Vamos fazer aqui, ó. F' de 1, eu tenho um valor negativo, tá? Menor do que zero. F' de 20 ou de 30, fica melhor de 30. Se eu substituir o 30 aqui por 30, a minha derivada, eu vou ter um valor maior do que zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função crescente e uma função decrescente. Tá? Primeiro decrescente, depois crescente. Se eu fizer a derivada segunda aqui, tá? Eu vou ver que a derivada segunda
vai dar um valor positivo, tá? Então, quando a derivada segunda a 2 linhas de x, vai dar 50 nonos. É um valor positivo. Então, se é positivo, então, com certeza, eu tenho um ponto de mínimo da função. Já tenho o x mínimo, falta achar o x, o y agora, porque quer saber as medidas, né? Então, eu uso a minha derivada. A linha de x igual 50 nonos vezes o x 19,2 menos 320 sobre... Quanto que dá isso aqui? Fazendo a minha calculadorinha aqui. Opa! Desculpa aí, pessoal. Na verdade, como eu tô com o x, eu tenho que usar, então, a minha medida para achar o y. Até poderia ser, mas eu vou usar um jeito mais fácil, que é aquela lá do y, tá? O y tem que ser igual a 40 menos 4/3 de x, né? Vou pegar essa equação lá na frente. Aqui. Eu sei quanto é que vale o x. Agora eu uso aqui para achar o y. Então, o y vai ser 40 4/3 vezes x, que é 40 menos 4/3 vezes 19,2. Fazendo a calculadorinha agora. 40. Aqui, achei. Então, aqui nós temos que o valor do y é igual a 14,4 metros. Tá aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter no final, então, uma... Vou botar aqui. Quadradinho aqui. E aqui, vou botar outro aqui. Só diminuir um pouquinho aqui. Então, aqui no final eu vou ter... Só tá pedindo as medidas, tá, pessoal? Então, eu vou ter uma... Vou ter uma... Esse do valor do x, que é de 19,2. Então, 19,2 por 19,2. E aqui, 14,4 por 14,4. Com isso, eu vou ter, cercando tudo, 120 metros, que é a minha delimitação. 120 metros de cerca, tá? A área, o máximo seria 900, tá? Aqui eu tenho 19,2 e aqui 14,4, dá bem menor do que a área, vai ficar bem menor, tá? Mas eu vou conseguir usar a mesma quantidade de cerca. Então, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e em
em breve estaremos trazendo novos problemas sobre otimização e outros relacionados com cálculo 1. Muito obrigada e até lá!